Tá traduzido aí por IA para vocês entenderem. Tá traduzido para português. Então já deixa o like, já se inscreva no canal. Troy, Vamos ouvir será aí. que no final poderia ter sido outro vencedor, com um desfecho um pouco mais dramático para a Noruega? Não, ele é o cara principal, não é? Ele sempre estará nos lugares certos. É muito difícil fazer o que ele faz. Sei que muita gente vai pensar, ele está só no banco dos 60. Ele está sempre na área de 6 jardas. Ele participa de muitos jogos em que tem apenas 8 ou 12 toques na bola, mas está sempre pronto, sempre alerta. E sim, não foi um final brilhante, mas qualquer um que jogue golfe sabe que não importa como se chegou lá. É mais ou menos sobre o número do placar, não é? E ele marcou o gol e eles se classificaram. A Noruega é uma equipe interessante para mim. Acho que eles têm muito mais a oferecer, mas acabam se limitando a tocar dentro dessa estrutura porque está funcionando. Então, quando você tinha um cara desses na frente, você sempre estaria nos jogos. Você também se sente assim, Benny? Quer dizer, é engraçado como ele te fez falar sobre isso 8, 10 vezes. Parecia que ele não tocava muito na bola e dava para perceber pelo próprio gol que não tinha sido um chute limpo. Não importava como entrasse, mas ele quase hesitou. Ele ficou tipo, cara, será que acertei em cheio o suficiente para a bola entrar? Porque meio que bateu na parte de trás do calcanhar dele. Mas ele está lá. É a disposição de chegar lá todas as vezes que o coloca em posição de alcançar o gol mais fácil. Um passe incrível do B para deixá-lo em ótima posição. Mas sim, quero dizer, com Erling Haaland, você terá uma chance de marcar. Parece que ele está, acho que são uns 10 ou 11 jogos seguidos em que marcou. Então, você já começa o jogo perdendo por 1-0. E será que também é uma questão de mentalidade? O outro time sabe que ele vai marcar, ou pelo menos acha que ele vai marcar. Seu time pensa, bom, ele provavelmente vai marcar um gol. Assim, recebemos um pequeno impulso. E a outra parte da conversa também é para ele, para que ele se mantenha mentalmente engajado sem realmente tocar na bola. A maioria dos jogadores de futebol, ou certamente nós, queremos tocar na bola. Se não tivermos tocado na bola por cerca de 1 minuto, talvez 1 minuto e meio, temos que ir procurar a bola. Ei, me toca ou faz alguma coisa. Na minha situação, era como buscar contato físico. Então, vou lá e arrumo uma briga com alguém para me sentir parte do jogo. Para ele, é como se dissesse, sem problema. Vai acontecer. Vai acontecer. 3 defensores se chocam contra um jogador e deixam Haaland sozinho. Isso é apenas mais uma coisa que já discutimos. Trata-se novamente de disciplina defensiva. Vá fazer o seu trabalho. Não faça o trabalho de outra pessoa. 3 jogadores se aproximaram para tentar interceptar a bola. Encaixei no poste mais distante. Mas escute, eu acho que neste mundo existem 2 tipos diferentes de seguir em frente. Existe um Mbappé que precisa da bola, que quer a bola, que a recebe, parte para cima de você e é perigoso. E depois há caras como Haaland, Messi. Vou incluir o Messi nessa lista. Messi não toca muito na bola naquela área, não é? Mas ele sempre encontra o espaço certo para entrar lá. Haaland, acho que ele não se importa de não ter a bola. Você o viu esperando por um espaço. Ele se envolve em disputas de vez em quando, mas quando a bola está na linha de 18 metros, é aí que ele brilha. É aí que ele se excita. É assim que ele é. E acho que a Noruega sabe disso. Acho que o Manchester City sabe disso. Então, mais uma vez, ele fez o seu trabalho hoje. Me acertou em cheio com o calcanhar. Quase não entrou, mas os melhores artilheiros do mundo dão um jeito de colocar a bola no fundo da rede. E foi exatamente isso que ele fez. Isso é ainda mais frustrante? Sabe o que foi ainda mais frustrante? Escute o que ela diz. Marrocos, estou indo para lá agora mesmo. Marrocos, obrigado por desmascará-lo. Paraguai, obrigado por desmascará-lo. Agora, Costa do Marfim, obrigada. Mas acho que se você é zagueiro e vê o Erling Haaland marcar um golaço daqueles, você pensa, ok, tudo bem. É algo que ele sabe fazer. Mas quando você o vê sem marcação, tentando marcar de alguma forma, Beth, isso deve ser a coisa mais irritante do mundo, não é? Num momento como esse de uma partida da Copa do Mundo. Mas Haaland trabalha dentro desses limites, certo? Ele não costuma marcar muitos golaços de fora da área. Ele consegue alguns gols incríveis em termos de atletismo, onde consegue levar o pé a 3 metros de altura e, de alguma forma, a bola entra, mas geralmente dentro da pequena área ou da grande área. E é nesse âmbito que ele trabalha. E eu acho que sim, é frustrante ver Haaland sem marcação dentro da pequena área para um gol fácil, mas foi uma boa jogada da Noruega. Foi uma daquelas jogadas em que eles não tiveram muitas oportunidades como essa, em que perceberam que era um jogador pequeno. É o zagueiro holandês. Ele é um ciborgue. Você sabe onde ele está. Você sabe onde fica Zlatan? Você sabe onde ele está. Avanços típicos. Como é que se termina com um cara daquele cabelo loiro e volumoso, preso num rabo de cavalo? Deixe-o ali. Eu não entendo. Na defesa, acho que o que acontece é aquela pequena descarga de adrenalina, quando todos querem algo, quando o medo toma conta. Um erro leva a outro, e todo mundo pensa, eles vão marcar. Vamos tentar impedir. Onde 3 deles estão pensando isso em vez de algo como, ok, você vai lidar com isso. Eu vou marcar o meu homem.
Também foi emocionante aos 85 minutos, no final do jogo, devido ao cansaço, mas também acho que, por outro lado, embora tenhamos falado sobre isso no intervalo, a Noruega não fez muitas jogadas entre as linhas, fazendo infiltrações. E naquela jogada, Berg faz uma infiltração e recebe um passe preciso pela janela. Domina bem, novamente. Vemos talvez os erros, mas muitos defensores se aglomerariam na bola naquele momento, certo? Porque Burke poderia ter chutado ele mesmo, sim. E então, naquele momento, ele faz uma ótima jogada com Haaland na segunda trave. Mas foi bom ver a Noruega encontrar um pouco mais dessa capacidade de criação de jogadas e criatividade no terço final do campo na segunda metade do primeiro tempo e na segunda metade do segundo tempo. Eles vão enfrentar o Brasil, sobre o qual falaremos daqui a pouco. Mas para aqueles, Marcelo, que encaram a Noruega como um percurso um tanto sombrio, porque para muitos é mesmo, não é? Acho que, especialmente com Erling Haaland, e também com os fãs, como você vê o desempenho deles no geral? Você acha que eles ainda têm fôlego para mais um jogo? Troy, será que no final poderia ter sido outro vencedor, com um desfecho um pouco mais dramático para a Noruega? Você acha que eles ainda têm fôlego para mais um jogo ou podem se tornar uma verdadeira Cinderela? Ah, bem, acho que eles ainda têm mais um ou dois jogos. A forma como estão jogando defensivamente é impressionante. Eles estão dominando o jogo. Quando você tem uma ameaça como a Holanda, você sempre representa um problema para o Brasil. Então, sim, acho que agora, quando você olha para a maneira como eles jogaram hoje, eles encontraram uma maneira de superar o gol que a Costa do Marfim marcou. Esta é uma equipe que movimenta bem a bola. Nada bom. Eles não movimentam muito bem a bola, mas, quer dizer, você não vai ter muita posse de bola quando jogar contra o Brasil. Você vai ter que se defender bastante. Você vai procurar o balcão da mesma forma que fizeram hoje. Portanto, acho que será um jogo muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Mas, repito, será que eles têm alguma chance? Isso meio que tem sido um tema recorrente no futebol norueguês, não é? Vimos Bodo dar um lampejo de talento na Liga dos Campeões. Eles eram simplesmente impressionantes. No começo, era tipo, ok, a temporada da Cinderela, quando é que vai acabar? E então todos foram levados a notar o quão bem eles estavam jogando e perceberam que estavam ali por puro mérito. Troy, essa equipe norueguesa se parece um pouco com aquela? Sim, eu diria que sim. Acho que é também outro elemento a ser considerado nessa conversa com o Brasil. O Brasil não tem conseguido realmente superar os bloqueios baixos. Muitas equipes não fizeram isso, mas a Noruega faz. Eles ficam em um grande quarteirão. Vi isso hoje. Vimos isso contra o Senegal. Eles sentam, esperam e então tentam atacar. Ainda não vimos a linha defensiva brasileira ser testada de verdade. E a outra história paralela. Ele precisa se desenvolver nos próximos 10 anos. Haaland, o cara que você pode ver ali contra Gabriele. É aquela coisa de Arsenal x Manchester City. Novamente, esses caras têm um histórico de agressões físicas entre si. Vamos ver como isso se desenrola no cenário internacional. Mas se você é a Noruega hoje em dia, você não teme ninguém. Você não faz como Jesse Marsh, que diz que é uma rebatida gratuita. Como você sabe, eu estava esperando. Eu estava esperando para sentir que conseguiria fazer um em um dia. Mas, sabe, eles vão analisar a situação e pensar, ok, toda a pressão está sobre o Brasil. Eles precisam vir e nos derrotar de alguma forma. Ou você simplesmente não. Não, você nunca me ouve. Nunca é um golpe grátis. Tudo pode acontecer. Eles têm 4 jogadores que jogam com nota 8 em 10. Nós temos 4 jogadores que jogam com nota 10 em 10. Coisas podem acontecer. Um goleiro pode cometer um erro. Eu simplesmente detesto a expressão é um golpe grátis. Você já está derrotado antes mesmo de chegar lá. É como se disséssemos, nossa, temos sorte de estar aqui. Tipo, você ganhou bem, ganhou na loteria ou ganhou um prêmio de participação. Enquanto aqueles que dizem, bem, isso apenas tira a pressão de cima de nós. Isso nos permite jogar com mais liberdade, sabendo que a expectativa está sobre eles. A responsabilidade não é nossa. Acho que a pressão às vezes é algo bom, não é? Assim como a pressão sobre os melhores jogadores, a pressão, eu acho, geralmente te deixa mais focado, te torna mais concentrado, te deixa mais orientado para objetivos. Então, não sei se quero dizer. Tenho certeza de que os treinadores têm seus métodos específicos para preparar os jogadores para o jogo. E talvez seja isso que Jesse esteja tentando fazer. Bem, com a Noruega, acho que é importante estarmos prontos para o show para os fãs. Sim, isso também é verdade. Então, Troy, se o seu empresário disse isso para você, é uma rebatida gratuita hoje, rapazes. Você se levantaria e diria não, 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 não? Eu teria dito, então, por que estamos fazendo isso? É melhor me deixarem ir tomar uma cerveja. Nunca ouvi um treinador dizer isso. Nunca vi um treinador, seja em um torneio ou em um jogo do campeonato, dizer que amanhã já estaríamos apenas um ponto do título. É grátis. Nunca um treinador me disse que estávamos jogando com dinheiro emprestado, então vamos jogar com dinheiro do cassino. Então eu não entendo absolutamente nada. Principalmente no caso da Noruega, acho que você sabe que havia muitas dúvidas em relação a esta Copa do Mundo, em particular por ser maior e ter mais jogos. Mas uma coisa que vimos foram muitas surpresas. E outra coisa, Dani, é que vimos as estrelas jogando muito bem. Obviamente o Mbappé, Vince MC Mal, Erling Haaland. E isso tornou a Copa do Mundo mais divertida, não acha?
Vê-los em ótima forma até agora? Acho que não há dúvidas, certo? Como você mencionou, nós temos as corridas da Bota Dourada. Com certeza foi o melhor que já tivemos na Copa do Mundo. E eu sei que há mais jogos, e também algumas seleções menores, que aumentam o número de gols. Mas, cara, todas as estrelas vieram jogar, então veremos. Sabe, um Erling Haaland contra um Vini que, sabe, 5 e 4 gols. Vini quase fez 5 gols com aquele chute após a trave contra o Japão. Então, veja bem, eu acho que quando se chega a essa parte do torneio, o peso da camisa importa, certo? E existe um ditado no Brasil, e acho que é um ditado mundial, mas sei que os brasileiros diriam que o peso da camisa, a camisa amarela, fará diferença contra a Noruega, certo? Então, a possibilidade de estarem lá por já terem feito isso antes, a experiência. Eu acho que eles são ligeiramente favoritos contra a Noruega, mas não são uma equipe melhor. É isso que é interessante, não é? E mesmo se falarmos sobre o jogo de hoje entre a Costa do Marfim e a Noruega, vimos que, em momentos importantes da partida, a Costa do Marfim pareceu ser a melhor equipe. Sim, mas depois que empataram o jogo, pareceu que mudaram um pouco a forma como queriam jogar e recuaram um pouco mais, como fizeram no primeiro tempo. A Noruega voltou a ter chances no jogo. E essa é uma pequena parte da experiência que está ligada à camisa. Não sei como isso vai influenciar o jogo contra o Brasil, mas vai ser muito interessante ver como eles vão lidar com a situação. Vai ser um daqueles casos em que eles ficam simplesmente felizes por estarem lá ou pensam, ei, vamos dar um soco na boca do leão? Mas quão perto você acha que será? Você acha que veremos um relacionamento próximo entre os dois? Sim, eu acho, porque não creio que o Brasil tenha demonstrado capacidade de vencer qualquer seleção por uma grande diferença, com exceção do Haiti. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil. Acredito que a Noruega representa uma ameaça no futuro, como sabemos. Eles são resilientes na defesa. Acho que o Brasil tem dificuldade em superar equipes que estão em um bloco inferior. Portanto, acredito que veremos uma partida competitiva. Eu daria preferência ao Brasil simplesmente por causa da experiência que conversamos um pouco. Acho que eles têm alguns jogadores que podem mudar o jogo em certas posições. Obviamente, Haaland é um jogador que, até certo ponto, pode ser neutralizado por duas pessoas se a bola não chegar até ele. Enquanto isso, há outros jogadores do Brasil, como Vini e alguns outros que eu acho que podem fazer um pouco mais de diferença. Eu daria uma ligeira vantagem ao Brasil, mas não me surpreenderia nada se a Noruega vencesse. Troy, será que no final poderia ter sido outro vencedor, com um desfecho um pouco mais dramático para a Noruega? Como você está? Eu daria uma ligeira vantagem ao Brasil, mas não me surpreenderia nada se a Noruega vencesse. Acho que a experiência, mais uma vez, com o peso das camisas de que você está falando, realmente influencia. Sinto que, em algum momento, o peso da camisa e a expectativa começarão a recair sobre esses jogadores brasileiros. Jogadores como Vinícius Júnior são superestrelas há tanto tempo que já se acostumaram a usar camisas pesadas, porque é o que acontece quando ele joga pelo Real Madrid, obviamente, pela seleção nacional. Eu também acho que uma batalha fundamental é com o técnico Carlo Ancelotti. Ele fez tudo certo até agora. Inclusive, o presidente do país veio a público falar sobre o Neymar e disse, sem problemas, vou colocá-lo para jogar esta partida. E essa foi a única vez que o vimos colocá-lo em campo por uns 10 ou 15 minutos. E agora ele diz, vou tirá-lo do gol. E como seria fácil? No último jogo, quando não conseguimos furar a defesa adversária, os torcedores pediam o Neymar, queriam o Neymar, mas ele diz, ei, entra você, você é jovem, vou te dar um tempo de jogo que você não teve. Mas seria muito fácil colocar o Thiago, que foi titular. Se tudo que ele fez foi calculado, ele entendeu. Ok, Thiago, você foi titular, perdeu uma grande chance contra o Marrocos. Vem para o banco, vamos te usar mais para frente. Mas você precisa entender que, quando se está na seleção brasileira, você tem uma chance de marcar. Não é o Brentford que faz cada pequeno ajuste. Se você olhar do ponto de vista de um técnico, ele foi fantástico, e é por isso que lhes dou a vantagem, talvez até mesmo deixando Casemiro em campo, porque aquilo é um pouco preocupante, não o deixar jogar, e depois ele teve o segundo tempo e Martinelli obviamente deslocou um pouco para fora de posição, e então ele marcou o gol da vitória. Inacreditável. Escuta, vamos ser francos e honestos. Atualmente, talvez só duas equipes consigam romper um bloqueio baixo. Messi, talvez a França. Além disso, me diga outra equipe agora que consegue superar esse bloqueio baixo. Portanto, é durante esse período de transição que isso vai acontecer. Não vejo isso. Me diga outra equipe agora mesmo. Continuamos falando sobre o Brasil querer romper o bloqueio baixo. Eles não têm isso. Messi pode, porque esse é o tipo de jogador que ele é. E B também pode. Ou o Ozzy pode recuar para o meio campo. Eles podem fazer coisas diferentes. Não existem muitas equipes capazes de superar um bloqueio baixo. Então, vai acontecer algo semelhante ao que vimos na transição. Talvez uma cena pré-definida. Então, com o Brasil, eles não vão conseguir romper um bloqueio baixo. Olha, hoje vimos que a Noruega não se importava de ficar com a bola. Quando eles conseguem, contra-atacam rapidamente. Acho que o grande problema, como muitas pessoas falam sobre os jogadores de lado ou os camisas 10, é que se você joga no meio campo e não movimenta a bola rápido o suficiente,
é que quando um time recorde, fica muito fácil para os meio-campistas. E você pode explicar isso muito melhor do que eu, mas recuar, sair da linha de zagueiros e movimentar a bola da esquerda para a direita parece ótimo, mas na verdade, ficar no lado oposto ao do centroavante, chegar ao meio-campo e começar a chutar bolas com força ou movimentar a bola para a esquerda e para a direita é onde se ganha o jogo. Se você tiver dois volantes ou um volante que conduz a bola da esquerda para a direita com velocidade, é assim que se fura uma defesa fechada. E então eu mesmo preparei o terreno. Não se preocupe, você ficou perplexo hoje. Temos um bloco baixo. Eu e o G temos trabalhado nisso nos bastidores, mas, novamente, observe a média. Essas são as posições médias que você está começando a ver. Então, da Noruega. Então veja como eles estão baixos em termos dos dois meio-campos retos colocados. Mas veja só, todos os meio-campistas estão simplesmente correndo em círculos pelo Haaland. Veja, Haaland é obviamente o número 9 ali. Odegaard, por vezes, é o jogador de maior nível. Todos estão no meio do campo e estão basicamente dizendo para vocês, se quiserem nos vencer, vão pelas laterais. E, mais uma vez, falamos muito sobre isso ontem. É sempre melhor dar a volta em vez de passar por dentro. Diga, pode ir, se quiser atravessar, sem problemas. Nossos dois pares de meias têm 1,93 metros e 1,96 metros de altura. Se você quiser cruzes a partir dos quartos, não há problema. Também trarei de volta o jogador de 1,98 metros, 6'6", no início da temporada no Haaland. Para o Brasil, o importante é dominar o meio-campo e não cair na armadilha de tentar roubar a bola dos zagueiros, jogando de forma displicente e preguiçosa. Eles não demonstraram capacidade para fazer isso. Ainda não. Eles não demonstraram isso. E a maneira como eles venceram o Japão foi através da presença aérea na área, inundando a área e cruzando bolas para dentro dela. Quer dizer, foi a Gabriele quem cruzou de quase a entrada da área, ali onde a Casemiro chegou na finalização. Portanto, não acho que eles conseguirão fazer isso contra a Noruega. Como você disse, zagueiros centrais de 1,98 metros. Na verdade, é mais o contrário. Se a Noruega conseguir fazer isso contra o Brasil, será que Erling Haaland também poderia aproveitar essa oportunidade? Então, momentos de transição, cenas marcantes, cruzes, mas, novamente, isso demonstra a genialidade de Ancelotti, certo? Porque no primeiro tempo eles estavam tentando jogar pelas laterais e, geralmente, com a sobreposição por baixo, tentavam encaixar a bola no meio. Aí, no intervalo, eles devem ter dito, ei, pessoal, nós somos fisicamente mais altos que eles. Vamos cruzar a bola na área e ver se eles conseguem defender. E assim que conseguiram uma, aproveitaram para tirar um canto dela. E todo mundo continuou. Acho que vimos isso ontem. Acho que no primeiro tempo foram 9, talvez 10 cruzamentos. O segundo tempo teve 28 cruzamentos porque eles simplesmente entenderam, ok, somos maiores, somos mais fortes. Vamos manter as coisas simples. E, mais uma vez, quando as equipes não fazem isso, eles têm uma única maneira de jogarem. Se essa não funcionar, eles tentam de novo. Isso é Pepe. Sem problemas. Mudaram completamente o jogo. Por quê? Quer dizer, você viu isso acontecer com outros jogos também. No jogo da Alemanha contra o Paraguai, no primeiro tempo, a Alemanha fica o tempo todo jogando na frente do Paraguai, tentando encontrar passes curtos. Mas há 10 jogadores atrás da jogada. No segundo tempo, eles ficam perdendo por 1-0. Obviamente. Então isso aí foi a análise aí. Eles aí deram uma leve vantagem para o Brasil. Eu acredito que o Brasil vai vencer aí a Noruega aí. Temos que tomar cuidado aí com o atacante deles, né? O Viking lá, o Haaland, né? Tem que ter cuidado com ele aí. Mas temos aí o Gabriel Magalhães que está acostumado a marcar ele aí. Então vamos torcer aí pro Brasil aí, vencer essa Noruega aí e passar aí para as quartas de final.